Avisando ao pessoal, as duas primeiras partes aqui estão no YouTube, estão aqui no nosso servidor interno. Então, quem não pôde vir à aula, por favor. Então, aqui nós passamos as ferramentas, né? Fazendo uma revisão aqui. Nós vamos dar uma olhada nas ferramentas na prática também, vamos usar elas. Alguns vão instalar, outros vão descrever o funcionamento. Muito bem. Vamos chegar aqui. Então, nós tínhamos parado aqui, certo? Aula passada, quando nós chegamos a falar de análise de tráfego. Então, olha só. O que a gente fez usando o Wireshark? Eu tive estatísticas do tráfego, consegui identificar a porta, consegui verificar os dados que foram transferidos. O que a gente está fazendo ali, na verdade? A gente está analisando tráfego de rede. Obviamente, eu tenho que conhecer os protocolos de rede, principalmente TCP e IP. Os protocolos dão sustentação para as aplicações funcionarem. Esses são iguais para todas as aplicações, com a variação de ser TCP ou UDP. Mas basicamente são os mesmos para as condições de qualquer aplicação. Quando você analisa desempenho, você analisa a camada de transporte, principalmente, então se é TCP ou UDP, e as mensagens da camada de aplicação. São as principais formas de análise de aplicações. Quando eu trato da camada de rede, as camadas inferiores, eu estou tratando principalmente do núcleo da rede. Ou seja, roteamento, endereçamento, nível de enlace, envolve endereçamento em switch, condições de cabeamento. É claro que isso aí implica em problemas nas camadas superiores, é óbvio. Se eu tiver um cabo baleado aqui, a aplicação vai ser uma carroça. É claro que sim. Vou conseguir enxergar isso no Wireshark? Não vou conseguir. Eu vou enxergar que está tendo perdas. Mas eu vou enxergar que o cabo está com problema? Isso não. Eu só sei o efeito lá. A causa do problema eu não sei. Ok? Em alguns casos, a gente consegue depurar os protocolos e entender que o problema está na aplicação. Está no servidor remoto. Já conversamos sobre isso aqui. Eu posso identificar que o problema é no cliente, é no servidor, ou é na rede. Ou não é nenhum desses. Também posso saber esse tipo de coisa. E já me resolve também. Ok? Bom, os objetivos são verificar o problema na rede, né? Depurar os protocolos. Então, analisar como é que eles se comportam em rede. As mensagens são trocadas. Análise de desempenho, que eu vou tratar basicamente de tempos. Pô, se eu tenho meu tempo específico para fazer determinada ação, eu estou excedendo, eu consigo analisar o seguinte: algum problema aconteceu. Porque normalmente leva 1 segundo, está levando 3. Tá, mas o que está acontecendo? Aí vai ter uma outra etapa, que é fazer análise e pensar no diagnóstico do problema. Que falamos na aula passada. Que vocês vão tratar também nessa prática, de diagnóstico. Como é que tu aborda esse tipo de problema? E para nós aqui, né, aprendizagem sobre protocolos. Isso aqui é o principal objetivo de fazer análise de tráfego, na verdade, para nós aqui. Então, em relação às camadas, tu tens as camadas ali que são analisadas com ferramentas tipo Wireshark, que são as camadas de transporte, de rede e de enlace. Então, de cima para baixo aqui, transporte, rede e enlace. E na camada física, eu tenho que ter um equipamento específico para isso. Um analisador de espectro, se eu estou trabalhando com rádio. Eu tenho que ter um verificador de cabo para ver se o sinal que eu estou transmitindo ali não está tendo perdas, se está havendo cruzamento de pares. Eu vou usar outro tipo de ferramenta. Entendam, tudo isso vai dar problema. Tudo isso vai resultar lá no usuário, na ponta, reclamando de alguma coisa. Só que do usuário até o problema, eu tenho algumas ferramentas que podem me auxiliar. É isso que eu quero chegar aqui. Então, algumas ferramentas de análise de tráfego. TCP-DAN, que é uma ferramenta que é o pai de todos, aí, vamos dizer assim. Pai não, vô, certo? É uma ferramenta disponibilizada principalmente em sistemas padrão Unix, e aí entram macOS, Linux, BSD, qualquer variação, outros Unix. Esse cara é mais um capturador de tráfego do que um analisador de tráfego. Eu faço capturas com filtros
que a gente fez no Wireshark aí, filtra a porta, filtra IP, a gente faz isso aí. Só que eu trago essa captura e eu tenho que botar em outra ferramenta para poder analisar o que aconteceu. Porque vai me mostrar a captura acontecendo ali. Eu vou ter que olhar em tempo real o que está acontecendo. Então eu posso capturar o tráfego TCP/DUNK e levar para o Wireshark, gerar gráficos, analisar, aí sim. Então tem capturador de tráfego e analisador. O ngrep é uma ferramenta que faz buscas por padrões em pacotes. Exemplo, um pacote está passando uma string, vocês viram string em programação? Está passando sempre lá a palavra ping da morte. Eu posso fazer uma busca nos pacotes por ping da morte. O que faz essa ferramenta? Fica capturando a interface, tudo que é pacote que passa, ele analisa o conteúdo. Se tiver essa palavra aí, ping da morte, ping of death, ele vai pegar aquele pacote e capturar. Ou mostrar na tela, o que for fazer. Qual é o uso disso aqui? O uso mais clássico disso, tá? É quando tu está buscando mensagens da camada de aplicação. Nós usamos aqui um exemplo com HTTP. Get. Não tinha get lá? Isso aparece no pacote lá dentro. Get. Solicitação get. Eu posso fazer o ngrep ali, usar a linha de comando e fazer uma busca por get. O que vai servir isso? Sei. Posso fazer uma depuração do protocolo. Posso estar analisando se aquele pacote teria que passar com aquela mensagem. Eu posso fazer esse tipo de coisa. O Snort também é computador de tráfego, mas ele faz uma coisa diferente. O Snort é um detector de intrusão em rede. O que é isso, detector de intrusão em rede? Imagine que uma máquina infectada está transmitindo mensagens pela rede para uma outra máquina que comanda ela. Essa máquina é uma máquina zumbi. Ela faz parte de um botnet. O que é isso? O cara foi lá, mandou um arquivo qualquer, esse cara aqui, ok, quero comprar de barbado tal coisa. Se infecta aqui. O que essa máquina faz? Ela fica se reportando para um canal de IP, normalmente. Nós usamos IP aqui, né? Um canal de IP. Ele fica se anunciando, ó. Eu sou uma máquina infectada, aí o que quer que eu faça? Por isso é uma máquina zumbi, né? Não tem mais vida, o cara assume a hora. Quero que tu mande spam. O cara, puxa, manda spam aqui. O que eu poderia fazer com esses nortes? Eu posso criar uma assinatura, tipo antivírus, uma assinatura. Se passar tráfego de rede desse tipo aqui, essa máquina é infectada. Eu posso fazer esse tipo de coisa. São regras que se criam. Outra regra mais simples. Não, eu não quero que o cara faça ping. Posso fazer. Crio uma regra, se essa máquina dizer ping, ele detecta isso e toma uma ação. Isso é diferente de firewall. Porque firewall trata com endereço IP e portas. Esse cara trata em nível de aplicação, conteúdo de pacote. É bem interessante esse tipo de ferramenta aqui. Mas ele também é um analisador de tráfego. Ele também faz esse papel. Ele analisa os pacotes que estão passando ali na interface. O Ethereum, o Ethereum, que é o projeto inicial do Wireshark, são bem que é a mesma interface, certo? Só que ele parou esse projeto aí, não foi mais desenvolvido. E o Wireshark. Vamos dar uma passada em cada um desses caras aqui. TCP/DUNK, que a gente vai usar na prática, é uma ferramenta de linha de comando. Ele usa a mesma biblioteca, então ele tem o mesmo formato dos arquivos do Wireshark. É o mesmo formato. Pode pegar o arquivo do TCP/DUNK e abrir no Wireshark direto. Okay? Outra coisa, né? Código fonte aberto, linha de comando. Vejam aqui, ó, que eu estou usando um parâmetro bem simples. No Linux ali, as interfaces são identificadas por ETH0, ETH1, ou nome que for, certo? Ele recebe um nome. Então o que eu estou fazendo ali? Eu estou mandando ele capturar todos os pacotes daquela interface. Aí ele começa a me listar. Cada pacote é uma linha. Por isso eu estava dizendo para vocês, isso é diferente do Wireshark. O Wireshark faz isso. Só que no momento que tu para a captura, tu analisa. Tem ferramentas para analisar. Esse cara não tem ferramentas para analisar. Tu tem filtros. Ah, eu quero filtrar se, por exemplo, quero filtrar se o canal aquele que nós estamos usando, o servidor de IRC, está funcionando. Eu vou fazer um filtro para pegar a porta do servidor de IRC. Isso vai mostrar. Ah, apareceu aqui. É isso que eu consigo ver. Mas é bastante útil essa ferramenta porque é rápida de usar. Certo? Bom, o Snort. O Snort também tem linha de comando, mas tem vários softwares que são interfaces gráficas para ele. Ele tem a mesma ideia. Lá é captura. E aí tu tem regras que fazem o que eu falei para vocês. Uma regra que detecta que uma máquina está infectada. Outra regra que diz que, sei lá, o cara não pode acessar e-mail
Se passar um pacote com acesso a e-mail e reseta a conexão, ele faz algo desse tipo assim. Aí é uma coisa muito mais complexa aqui, nós vamos tratar esse cara agora. Só precisa saber que esse cara também faz isso. Esse é o mais comum, Snort. Tá? Se tiver curiosidade, dê uma olhada no site aí. O Etherhill aqui, que é a mesma interface do Wireshark. Tá? Só que o Wireshark está muito à frente do Etherhill, da última versão do Etherhill, e não é mais desenvolvido. Então, qual é a graça do Wireshark? Os caras criam, na verdade, os chamados dissectors. O que são os dissectors? Veja que vocês botam um protocolo e detecta ali, já bota as mensagens todas. Aqui é um dissector. Quem é que faz isso? Pessoas como nós aqui, que tem interesse na área de redes. Os caras, que legal, você desenvolver aqui, vou fazer um dissector desses para o protocolo do, sei lá eu, de um jogo qualquer, só eu jogo. Então tá, tu cria aí e tu submete ao projeto. Os caras vão lá e incluem ele. Então, quando alguém for analisar tráfego e passar esse tráfego aí desse jogo, ele vai botar as mensagens bonitinhas. Né? Então, essa aqui é a ideia, isso é baseado nisso. Tem mais de 1000 dissectors desses. Toda hora sendo lançado coisas novas. Esse Wireshark que vocês têm aí não é o último. Eu tenho umas 2, 3 versões na frente. O que muda, na verdade, são algumas funcionalidades, mas o que tem mais mudança é em cima desses filtros aí. Né? Desses filtros que pegam protocolos. Então está aqui esse cara, né? Nós já vimos, já usamos. Uma passada rápida aqui. Processo de instalação bem simples. Alguém instalou em casa aí? Levanta a mão quem instalou em casa. Muito pouco. Todos devem instalar em casa. É ferramenta básica. Certo? Instalem. Veja que o processo de aprendizagem de rede, pessoal, passa pelos protocolos. Não passa pelo protocolo, talvez seja o núcleo. Seja esse protocolo. Todo o resto das coisas são periféricas às aplicações, não é isso? Eu não quero para pegar dados daqui para lá. Quem é que gere isso aí? São os protocolos. Agora tem uma interface de rede aqui que é Ting Ling, outra é Tricom, outra é sei lá o que. Interessa. Certo? Como é que eu faço para depurar se a minha aplicação está funcionando corretamente em rede? Eu vou olhar a interface está funcionando, cara. Não tem muito o que eu fazer aí. Funciona ou não funciona. Agora os protocolos vão variar, das condições da rede vão apresentar problemas. As mensagens vão ser diferentes, vão me dar indícios se há problema ou não tem. Certo? Então são as coisas que são importantes a gente analisar isso. Para Linux, tem também, certo? Pode usar ptget e install. Se usar uma versão aqui do CentOS, Red Hat, que mais tem aqui? Padrão Red Hat, não lembro. Quem está usando Ubuntu, Debian, a ptget instala também o pacote. Nós usamos aqui uma parte bem básica, né? Botamos para fazer a captura, executar a ferramenta é básico, manda dar start, ele sai dentro desse CPDump ali, capturando tudo. Tá, mas aí, terminou a captura, tá? O que eu faço agora? E aí nós usamos algumas ferramentas dele. Aqui mostrando os painéis, né? Os pacotes estão sendo capturados no primeiro, o do meio aqui são os conteúdos de cada pacote, e embaixo, na verdade, é como o pacote passa na rede. Só que é ali feita a conversão para hexadecimal. Só isso. Na verdade, é uma cadeia de 0 e 1s, né? A gente sabe disso aí. Que 0 e 1s representados por sinais, ou por amplitude de sinal, ou por variação de frequência. Alguma forma eu tenho de identificar que é 0 e 1. Certo? Essa função aqui tem para TCP e tem para UDP. O que faz isso? Eu pego um pacote qualquer e vou ali e faço follow TCP stream. O que é follow em inglês? É seguir, né? Stream. Stream é fluxo. TCP é o protocolo. Então, o que ele faz? Ele monta aquele fluxo de TCP e mostra os dados. Mostra os dados que foram transferidos. Aquilo ali que foi transferido na rede, porque aquilo é útil. O resto é cabeçalho, não me interessa, ele só mostra o que é útil. Então, para tu depurar mensagens do protocolo, se elas forem em texto, fica fácil. Certo? Bom, então isso aqui é um uso bem simples. Botou direito do pacote, follow TCP stream. E vai aparecer isso aqui. Então veja, estou fazendo uma requisição de uma página. O que ele está dizendo para vocês ali? Get barra HTTP 1.1. Aqui é um padrão. Segue o protocolo HTTP. A resposta: HTTP 1.1 200 OK.
Então isso aqui tudo é combinado, vamos dizer assim, por meio das RFCs, que definem os protocolos. Todo mundo conversa assim? Tá bom, vamos lá. Aí o que o usuário vai usar? É outra história. Esse mesmo protocolo aqui é usado para o YouTube, para o Facebook, que mais? De qualquer serviço aí. Todos baseados em web, esse mesmo protocolo é simples. O que é o complexo da história? O que está atrás disso aí. Eu conecto o Facebook conecta 500 mil bancos de dados, um monte de... Bom, mas o que ele transfere para mim? Na rede, passa essas mensagens bem simples aí. É um protocolo bem simples. Certo? Então, adotado universalmente aí. Esse é o protocolo que convergiu tudo para ele. Só que esse cara não funciona sozinho. Ele funciona em cima da pilha TCP/IP. Você não pode nunca esquecer disso. O HTTP é um protocolo simples, mas o que tem abaixo dele não é tão simples assim. Desde que entendido, não é tão complexo, mas tem as suas particularidades. Bom, alguns filtros de pacote aqui. Já usamos alguns deles. Exemplo, quero fazer filtro pela porta 80 TCP. Então lá, tcp.port igual 80. Só que olha o exemplo embaixo ali. Uma coisa, pessoal, é o filtro do Wireshark, que ele chama de display, certo? Filtro de display, de mostrar, e filtro de captura, são diferentes. Nós vamos dar uma olhada no TCP dump. Para mim fazer isso aqui no TCP dump, essa aqui é a sintaxe. TCP espaço port espaço 80. Essa é a sintaxe, quer dizer, como o TCP dump entende que tu quer fazer filtro pela porta 80. É diferente. Mas veja que no Wireshark, quando tu bota em captura, tu pode botar um filtro na captura. O filtro obedece a essa regra. Então olha, filtro de captura é diferente de filtro de display, de mostrar. Entendido isso? Tem essa diferença aí. Bom, aí outros casos, né? Exemplo aqui, quero fazer um filtro por um IP. IP.ddr igual, e lá no TCP dump e no Wireshark em captura, host e o IP do host. Pô, broadcast é igual. Endereço físico, eth.ddr igual, e aqui, ether, espaço host, endereço físico. Além disso, eu ainda posso incluir ether, SRC ou DST, que seria SRC origem, DCT destino. Então eu posso ainda ser mais específico. Então aqui eu estou mostrando a área da entrada de filtros, que são o filtro de display, e aqui quando eu vou fazer captura. Vejo que aqui a sintaxe é diferente. Ok? Estatísticas, como nós usamos ali naqueles exemplos. As estatísticas são normais, desde que eu faça o filtro correto, óbvio. Filtro que eu quero, vou lá, quero ver estatísticas. Tem que fazer cálculo, não fazer nada. Mostra ali direto. Então, vai mostrar algo desse tipo. O capturado e o mostrado. Por isso que ele chama aquele filtro ali, filtro de display. Filtro que aparece na tela. Quando eu filtro ele, ele vai mostrar aqui como display, quer dizer, o filtrado. E o capturado é tudo. Posso capturar o dia inteiro o negócio. Aí filtro só a porta 80. Ele vai mostrar só a porta 80. Então, conclusão disso aqui, né? Deixa eu comentar para vocês. As ferramentas são essenciais para a administração de redes de computadores. A gente vai trabalhar com várias ferramentas. Tá? Várias. Ferramentas de monitoramento, de gerenciamento, de verificação de segurança, ferramentas proativas, reativas. Tem um monte de tipos de ferramentas. Só que assim, esse monte também tem um filtro. Isso é um troço não anda. Eu sou campeão das ferramentas, todo dia eu acho uma. Se tu dominares as ferramentas que são as básicas, certo? O resto tem sua vantagem aqui, outra ali. Tem vários tipos de ferramentas para vocês, certo? Mas o basicão é o mais importante. É o fundamento. Pô, eu sei identificar se a máquina do outro lado está com um banco de dados ativo ou não. Se eu sei fazer isso de alguma forma, eu já fico feliz. Não, agora eu vou pegar essa super ferramenta aqui, aperto o botão, aparece um troço. Não tem sentido. Tu não precisa disso, entendeu? Não precisa disso aí. E se vocês botarem, por exemplo, ferramentas de rede, Network Tools, botar no Google, vai ter uns 50 milhões.
Só que algumas são essenciais. Outras depende do gosto do freguês. O cara acha legal, é bonito, funciona. Para mim é legal, sem problema. Mas entenda o que acontece por baixo daquilo ali. Okay? E o que acontece por baixo daquilo ali só vai conseguir ver com um analisador de tráfego, que é o que passa na rede. Não é o que está na tela, não é o que está na interface do usuário. Aquilo ali eu posso botar o que eu quiser. Certo? Posso dizer ok e nem mandar nenhum pacote na rede. Concordam fazer isso? Vamos apertar um botão, ó, testar a rede. Ok, a rede está verde. O que é rede verde? O que ele considerou para isso? Tem ferramentas assim. Aparece um painel verde. O que é verde? Siga. Então, se dominar esse uso aí, certo? Para todos os profissionais é importante. Okay? Mas o mais importante ainda é a interpretação dos resultados. Tudo bem, eu sei instalar, sei apertar um botão, parece um monte de coisa girando. Mas o que é aquilo ali? Como é que eu saio com aquelas informações ali e trato em alguma coisa objetiva? Esse nós vamos tentar trazer aqui. Tá? Bom, então, sempre é bom ter uma bolsinha com ferramentas, né? Livros, pessoal, que são interessantes aí. Aqui eu coloquei o link que eu tinha falado para vocês na aula passada, dessa dissertação de mestrado aqui, a Raquel Bigovino Lopes. Melhores passos para gerir de redes de computadores. Porque ela trata aqui, na verdade, não de ferramentas em si, mas de diagnóstico, de organização, como abordar problemas. Tem várias formas ali, tem alguns exemplos práticos. Então, legal, uma leitura assim, ó, longa, porque ela tem vários exemplos. Então, o núcleo da dissertação dela não é tão vasto assim. Mas quando ela começa a entrar nos exemplos, ela começa a estender aquilo ali. Acho bem legal, certo? Dar uma olhada nisso aqui. Esse é o momento, certo? Tem certas coisas, esse é o momento de você dar uma olhada nisso. Muitos de vocês aqui podem trabalhar já fazendo diagnóstico. Vocês trabalham com isso. Às vezes tem muita metodologia. Às vezes as coisas vão, fazem volta, etc. Daqui a pouco, pode abrir a cabeça de vocês para melhorar alguma coisa. Certo? Quem nunca fez, que bom. Vai começar a fazer uma metodologia correta. Que legal. Isso é uma coisa meio intuitiva. Com qualquer coisa. Minha televisão em casa não funciona, o que vai fazer? Bom, tem que seguir por algum lado. Tem gente que vai na cozinha e toma um copo d'água. Tá? Mas depois ela vai voltar, ela vai tentar fazer alguma coisa. Vai ligar para o vizinho, não sei, mas tem que dar um jeito. Tá? Nós aqui não temos para ligar para o vizinho, óbvio. Tem que ligar para o vizinho. Esses livros aqui, ó, do Chris Sanders, que é Practical Packet Analysis Using Wireshark, sobre Real World Network Problems. O que faz, cara? Mas é interessante, o título é grande, mas o que ele faz? Ele pega o Wireshark, mostra os protocolos básicos, e depois ele pega estudos de caso, a rede está lenta. O que está acontecendo na rede? Não tem, o livro é pequeno, certo? Ele tem umas 200 páginas no máximo, nem isso, talvez. Só que ele tem muita figurinha, certo? 200 páginas é pouco, cara. Com figurinha? Não, é pouco mesmo, certo? Porque ele mostra as telas, e ele mostra assim, ó, o porquê que pode estar dando problema. Aí ele mostra as mensagens. A rede está com vírus, o que acontece ali? Ele tem as capturas que ele mostra, as capturas são abertas. Certo? Se você procurar esse livro aqui, as capturas dele, que ele usa no livro, vocês podem baixar, sem problema. Acho que dá uns 200 MB aí. E é interessante, porque vocês vão baixar a captura e o antivírus de vocês vai gritar. Porque tem capturas de vírus ali. E o que é, na verdade, a captura do vírus? Eu estou mandando o executado do vírus pela rede, não estou? Se eu juntar os pacotes, eu não estou com o executado ali? Não estou mandando um arquivo para o outro lado? Então, se eu pegar a captura dos pacotes, está ali o executado. Aí está baixada e já tem um vírus aí. É óbvio que está ali. É uma captura. Olha, se eu transferir um arquivo daqui para cá, se eu capturar o tráfego, um arquivo não está comigo? Se eu extrair os cabeçalhos, está no arquivo, não está? Então, legal, interessante isso aqui. Sites, né? O próprio site do Wireshark tem bastante coisa legal ali. Tem uma wiki explicando alguns protocolos. Óbvio que o Wireshark, o cara que cria o Wireshark tem que entender o protocolo. Bom, tá bom? Então, eu tenho dúvidas no protocolo. Como é que funciona o BitTorrent? Vai lá pro site dos caras, o site explica por dentro do negócio como é que é. Essas mensagens são para isso, para aquilo. Ele não vai mostrar um contexto, como é que eu uso. Ele vai mostrar a mensagem que passa na rede. Essa mensagem que o cara se autentica. Essa mensagem que passa uma coisa. Tá? Eu botei um blog aqui que eu tento manter aí, certo? Porque eu tenho alguns posts lá sobre ferramentas.
Sobre o Wireshark, algumas coisas ali ainda estão lá, né?